Um ano que entramos com muitas expectativas de que seria um ano extraordinário, que alcançaríamos muitas coisas, que veríamos as coisas acontecer de uma forma provavelmente bem diferente. Talvez me parecesse algo bem próximo do que Davi pensava quando conduzia a arca para Jerusalém, com toda aquela festa que ele planejou e executou para levar a arca. Mas no percurso, o que Davi pensava que seria um ambiente tão favorável para Israel, fez com que a arca da aliança acabasse numa casa, acabasse num lar, na casa de Obed-Edom, onde aconteceu um grande avivamento. Me parece que esse ano foi um ano que buscou nos proporcionar a mesma coisa, que nos levou de volta ao nosso convívio familiar, que reduziu as nossas atividades, que limitou os nossos movimentos, buscando levar para cada casa um avivamento, para cada casamento, para cada família, uma restauração, um ambiente onde as pessoas pudessem novamente se conectar, estarem próximas. Muitos de nós, desacostumados de tudo isso, acabamos nos atrapalhando um pouco com essa oportunidade. E ao invés de união, e ao invés de comunhão, muitos acabaram vivendo crises. Semana passada, hoje é domingo, primeiro dia. Semana passada, na quinta-feira, eu preguei em um evento por ter uma visão perfeita. E eu queria compartilhar essa palavra com você, porque eu queria motivar você. Primeiro, o ano ainda não acabou. E Deus, num momento, ou seja, numa unidade indivisível do tempo, isso é momento, Ele pode fazer o milagre que você precisa, Ele pode trazer a transformação que você precisa, viver o incrível. Então ainda dá tempo. Eu queria motivar você a trabalhar, a orar, a agir, para que esses últimos 31 dias, na verdade 32, nós possamos provocar o incrível, o extraordinário, o sensacional na nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém. Mas para que isso aconteça, nós vamos ter que melhorar nossa visão, ampliar nossa visibilidade. Há um tempo atrás eu preguei uma mensagem aqui sobre vista ou visão, e tratando de vista, com o propósito de dizer da realidade que te cerca, daquilo que passa uma informação para você diante dos seus olhos, e vista, e visão, na verdade, aquilo que você consegue ver que vai acontecer, independente do cenário que está ao seu redor. O grande desafio é que todas as vezes que a vista for comprometida, não permita que a visão se comprometa. Porque muitas vezes, em determinadas situações, você vai olhar o panorama, o ambiente, o cenário é totalmente desfavorável. É o que sua vista, é o que as avaliações, é o que os prognósticos, é o que as pesquisas, elas dizem. Elas não são mentirosas, não, elas são realistas, mas o que elas relatam é apenas o que está diante da vista, é o resultado que ela conseguiu obter mediante a pesquisa que fez. Porém, tem algo que pode trabalhar em cada um de nós, e talvez essa seja a diferença entre o vencedor e o perdedor. Porque o perdedor, ele compromete a visão por causa da vista, e o vencedor faz com que a visão subjugue a informação da vista. Tudo parece o contrário, tudo parece que não vai dar certo.
as informações são negativas, os conselhos são adversos, mas a visão, a fé, ela vai fazer com que eu continue trabalhando, lutando, orando, me dedicando para que as coisas aconteçam. Uma das coisas que eu gostaria de aconselhar você é ter a maturidade, o entendimento, a prudência e a paciência para entender que todas as vezes que a visão ou que a vista não for perfeita, se você tiver visão, você desacelera, você diminui a velocidade. Muitas pessoas quebram a cara, é como se você viesse com o seu carro a 120 por hora, numa viagem, e de repente você começa a subir uma pequena serra, e depois da segunda curva na serra, você se depara com uma neblina. E antes da neblina, sua vista podia alcançar 100, 200 metros à frente, mas agora a neblina limitou, reduziu a sua capacidade de enxergar. Então, ela comprometeu a sua vista. E por você não enxergar longe, se você não tiver visão, você continua na mesma velocidade que estava quando podia enxergar tão longe. Mas se você tem visão, a visão te traz prudência, e a prudência te diz: diminua a velocidade enquanto você não pode enxergar tão longe. Para que tomar decisões extremamente comprometedoras em área profissional, em área de relacionamentos, em posicionamentos de fé, se você ainda não tem uma visão boa, se você não sabe o que fazer, cuidado. Ah, pastor, eu vou fazer pela fé. Se é pela fé, ela vai te remeter à prudência, ao comprometimento com a palavra, à avaliação de cenário. Diminua a velocidade. Avalie a situação. Porque eu quero conversar com vocês sobre visão. Porque é isso que nós estamos tentando colocar na igreja já faz um tempo. Eu falei hoje, lá na classe dos servos, por muito tempo eu achei que a igreja era tudo igual. Depois eu descobri que, como uma escola, porque é uma das funções da igreja, ela não é uma escola, mas tem uma função de ensino. Eu descobri que, como uma escola, que critério nós usamos para colocar ou para escolher uma escola para nossos filhos? Nós usamos o critério de que a escola seja uma escola de renome, que tenha uma estrutura, que o corpo docente sejam pessoas preparadas, habilitadas, capacitadas, certo? A oferecer o ensinamento. E eu descobri que a igreja também é assim. Seus membros, aqueles que caminham na comunidade de fé, eles viverão melhor se forem melhores instruídos, mas a palavra é a mesma. Isso é verdade, mas a capacidade de ensino não. Então, nossa proposta tem sido melhorar a visibilidade das pessoas, remover a névoa, a escuridão, a obscuridade, para que você, num ambiente de recomeço, possa melhorar e levar seu ministério novamente, certo? Para onde você deseja, mas provavelmente foi obrigado a retroceder por causa de um posicionamento incorreto. Levar a sua vida conjugal agora, talvez depois de um relacionamento falido, ou de um relacionamento em processo de falência, reconquistar a sua credibilidade e tantas outras coisas. Porque o nosso propósito não é apenas te dar uma mensagem de salvação, para fazer com que você alcance os céus. Nossa proposta é fazer com que você obedeça a Deus e pratique o evangelho nessa terra, de forma que antes de você ir para o céu desça para a terra na sua vida, na sua casa, na sua família e nos seus negócios. Nosso propósito é esse.
Então eu quero começar essa palavra, Marcos, capítulo 8, verso 24. Marcos 8, 24. Diz assim: e levantando ele os olhos, disse: vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou reestabelecido, e já via ao longe e distintamente a todos. Olhe para mim. Jesus, em inúmeras passagens, ele curou a cegueira. É muito comum nós nos depararmos com histórias, né, na Bíblia, de Jesus curando os cegos. E uma das primeiras coisas que eu vejo, ele nunca curou um cego utilizando o mesmo método. Ele está ensinando os seus discípulos. Ele está preparando alguém para deixar o seu legado. Então eu fico pensando que provavelmente os discípulos estão tentando descobrir uma fórmula, como as coisas funcionam. Para eles ainda é muito obscuro. Eram pescadores, eram cobradores de impostos, eram homens simples, que agora estão inseridos do lado do Filho de Deus, com a proposta de que isso não durará muito tempo, uma formação básica de aproximadamente 3 anos. Ou seja, eles vão receber o básico, sabe? A especialização é o próximo curso, e não é mais com Jesus, é com o Espírito Santo. A continuidade. Então, eu imagino que eles estejam procurando um método, uma maneira. Como é que Jesus faz para que possamos apenas replicar? Então, ele não usa o mesmo método. Este cego precisa de 2 toques. Com Bartimeu, precisou apenas de uma palavra. O do tanque de Siloé, ele cuspiu, tocou nos olhos e disse: vai. Porque todas as vezes, provavelmente, que alguém chegava, os discípulos deviam ficar esperando, vamos ver como é que ele faz, porque é só repetir o que faz. Mas Jesus não tinha um método, ele tinha fé. Ele não estava para oferecer a vista, ele estava para oferecer uma visão. E quando olhamos para isso, o que vemos aqui? Provavelmente este homem perdeu a visão ao longo da sua vida. Ele não era um cego de nascença, porque a descrição dele, quando começa seu processo de cura, é: eu vejo os homens, porém os vejo como árvores. Quando ele usa essa expressão, tudo indica que em alguma outra ocasião ele enxergou e perdeu a visão. E agora Jesus toca nele, e ele começa a ter sua vista recuperada, mas ele não enxerga claramente. A vista dele continua comprometida. O texto diz que é num segundo toque que ele consegue ver as coisas de forma clara e distintas. O que isso indica é que muitos de nós podemos ter um contato com a palavra e com Deus, começamos a enxergar, mas temos ainda uma visão que não seja tão ampla, que vamos precisar de mais um contato, de uma proximidade maior, de um aprendizado maior. E qual é a grande dificuldade de vivermos isso? A oposição. A oposição é o grande problema. Porque enquanto nós temos a palavra, a Bíblia, o Espírito Santo, o poder, nós temos o opositor a tudo isso. E o apóstolo Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 4, no verso 4, coloca para a gente entender. Enquanto há um projeto de Deus em abrir o nosso entendimento, em fazer com que vejamos as coisas claramente, há oposição. Põe para mim, por favor, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Preste atenção. Ele não cegou a vista. Esse texto não está dizendo que ninguém ficou cego, que ninguém perdeu a vista. Não.
As pessoas continuam enxergando. O que o texto diz é que uma cegueira tomou conta do entendimento. O nosso grande desafio é abrir o entendimento das pessoas. É fazer com que elas tenham um encontro com uma palavra, com um poder que mostre para elas de verdade. Elas começam a tomar posse. Por exemplo, nós usamos palavras como o Robson usou aqui para ministrar sobre a oferta. Aí nós abrimos um texto, por exemplo, da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, onde ele diz, né, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades em glória. E o que nós lemos quando nós lemos isso? Deus vai suprir todas as minhas necessidades em glória. Não. O texto escrito não foi para mim, ele foi para os filipenses. Ele pode chegar em mim se eu, certo? Fizer a mesma coisa que eles fizeram. Por isso muitas pessoas tomam posse de uma bênção que nunca chega. Nutrem expectativas que nunca serão alcançadas. Por causa de uma ausência de entendimento. Eles tiveram apenas um contato, mas o príncipe deste século impediu, e me parece que é um pouco isso que Jesus está conversando com seus discípulos, quando deixa o texto de Marcos 4,12. Coloca, Marcos capítulo 4, verso 12, onde que Jesus está conversando com os discípulos, para que vendo, lê para mim, para que, e não, presta atenção, para que vendo eles vejam, porém não percebam, não entendam, ouvindo e não entendam. Nós vamos ter que lidar com um problema sério, sabe, no ambiente de transmissão, a dificuldade do entendimento, ou a facilidade que as pessoas terão de entender segundo suas necessidades particulares, pessoais. A Bíblia diz o seguinte: nós precisamos melhorar nossa visão, ampliar nossa visibilidade. A Bíblia diz que há alguém que vai trabalhar contra isso, o príncipe deste século. Não é difícil entender isso. Quando olhamos hoje para as informações que recebemos ser tão comprometedoras e infundadas, por muito tempo, queridos, o diabo usou a mentira. Hoje ele parou de trabalhar com a mentira, ainda que seja o pai, e começou a trabalhar com as meias verdades. Hoje não precisa usar mentira, basta ser uma meia verdade, porque uma meia verdade, na verdade, ela é uma mentira. E muitos de nós, eu tenho me preocupado muito com os resultados. Por onde eu tenho passado, eu tenho visto o comprometimento da visão da igreja. Uma igreja que enxerga, mas não vê. Uma igreja que ouve, mas não entende. O nosso comprometimento, ele tem que ser muito maior. Eu quero tratar de uma forma muito distinta a vista da visão. Então, eu preciso transmitir para vocês, olha o que Jesus disse, eu tenho falado disso já há uns 2 meses, João 9,4, preste atenção no que ele falou. João capítulo 9, verso 4. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode. Preste atenção. Eu gosto muito dessas questões de escuridão, de obscuridade. Porque a ausência de luz na Bíblia também é ausência de conhecimento, ausência de informação. A grande batalha bíblica, eu tenho falado isso direto, é a guerra entre a luz e trevas. Luz representando conhecimento, trevas representando a ignorância. Hoje nós ligamos os nossos meios de comunicação, e a grande maioria das informações que recebemos
inevitavelmente me parece conter origem nas trevas, sempre com o propósito de nos oferecer muita informação e basicamente conteúdo nenhum, inútil, desnecessário. Por quê? Porque na escuridão da desinformação ou da informação equivocada, uma sociedade, um povo não consegue caminhar. Jesus está dizendo: eu faço a obra enquanto é dia, a noite vem. O que ele está dizendo? Escureceu, as coisas normalmente paralisam. Escureceu, nós não temos como desenvolver. Por isso ele disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Mas tem uma das coisas que me preocupa muito, e se você quer anotar um versículo, vai aqui para você usar na sua vida e não na dos outros. É Mateus 6:23. O texto diz assim, Mateus 6:23: se porém os seus olhos forem maus, o teu corpo será. Mas tem um problema. Se, portanto, a luz que há em ti são, o que ele está dizendo? Preste atenção nisso aqui. Ele está dizendo o seguinte: tem um problema sério. Se a luz que há em ti são trevas, quão grandes trevas serão? O texto está dizendo: o pior de tudo isso são pessoas que acham que andam na luz, estão nas trevas, mas não sabem que estão nas trevas, conduzidas por meias verdades, por ambientes que lhes foram favoráveis para colocar sua vida, suas emoções, seus sentimentos. Se nós queremos levar nossa vida, nossa casa, nossa família, nosso ministério para outro nível, antes de irmos para lá, nossa mente vai ter que ir, nossa visão vai ter que ser ampliada. Andar por vista não vai dar, a Bíblia diz que não dá. Nós temos que andar por fé. E o que a fé faz? Que eu tenha visão, para que eu consiga enxergar as coisas. Numa visão pessimista, você não vai a lugar nenhum. As coisas estão caóticas? Estão. As coisas estão difíceis? Estão. Mas em nome de Jesus, elas podem até não melhorar para todo mundo, mas para mim vai melhorar e pronto. Porque eu vou trabalhar para que isso aconteça, certo? Eu vou me dedicar para isso aconteça. Então, o deserto matava muita gente, mas Ismael prosperou. O deserto destruía muita gente, mas Isaac venceu no deserto. Porque se Deus estiver conosco, o deserto vai ter que fazer com que nós venhamos a prosperar. Mas nós temos que ter visão para isso, porque se não tivermos, nós vamos nos prejudicar. Por isso o salmista diz: lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu caminho. Então eu vou te mostrar aqui a caminhada de um homem rapidinho, só para você entender como é que ele levou a sua vida com Deus. Primeiro livro dos Reis, 17:4. Aqui eu começo a pregar. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Olhe para mim. Israel está vivendo um momento muito delicado. Um rei fraco chamado Acabe se casa com uma mulher forte chamada Jezabel. Jezabel domina Acabe a ponto de dizer para ele, quando ele chorava por causa da vinha de Nabote, a frase é mais ou menos essa: você é rei? É o que Jezabel disse para ele. Enquanto ele chorava porque não conseguiu comprar a vinha de Nabote, Jezabel manda matar Nabote, e as terras de Nabote se tornam propriedade do rei. Era uma monarquia. Só para você ter noção que ambiente. Jezabel chega trazendo a cultura de Baal. Ela era filha de um rei dos Sidônios. E ela aplica e começa uma dominação sobre a gestão de Acabe. E nesse ambiente, Deus vai se levantar
e vai construir uma visão no coração de Elias. Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive, o Senhor, cuja face eu estou, que segundo a minha palavra, a partir de hoje não chove mais onde você administra, Acabe. Acabe não tem problema com isso. Baal é reconhecido como Deus dos fenômenos naturais, mas a partir daquele dia os céus se fecham e não cai uma gota de água, nos termos administrativos de Acabe. Instruído provavelmente por seus conselheiros, Acabe chega à conclusão que a única forma de que a chuva retorne e que aquela palavra ruim caia por terra é matar o profeta. E agora Elias vai para uma caminhada com Deus extraordinária, de alguém que está obedecendo a Deus e por isso vai ser perseguido. Amplie sua visão. A melhor maneira de não obter perseguição é ser desobediente, porque quem te persegue não é Deus, é Satanás. Por isso que normalmente obedientes são mais perseguidos que desobedientes. Então, se você está reclamando porque está andando com Deus, infidelidade, e você está sendo perseguido, está vivendo uma crise, saiba que o que você está enfrentando é para que a glória de Deus seja manifesta na tua vida. Não tenha medo da oposição. Ela está fazendo apenas o papel dela. A função do diabo é roubar, matar e destruir. Para ele os fins justificam os meios e pronto. Deus disse para Elias: vai para o ribeiro de Querite, toma da água, e eu conversei com os pássaros para levar pão e carne para você. E o cara está lá bebendo do ribeiro, e todo dia pão e carne que os passarinhos estão trazendo. De onde vem? Não sei. Mas o cara está tendo com Deus uma experiência extraordinária. Sim ou não? Sim. O Deus que tira água de rocha não tira para Elias. Estranho, né? Tira para Moisés 2 vezes e nada para Elias. Porque quando a água do ribeiro seca, Deus diz para Elias: foge para Serepta, que pertence a Sidom, e fica ali, porque Acabe já está chegando aqui para te matar. E ele vai para lá. E lá ele tem um encontro com a viúva, e Deus abre a visão desse homem de uma forma extraordinária, multiplicando a farinha e o azeite, ressuscitando o filho da viúva e dando a Elias de volta uma visão. Encontra com Acabe. E ele volta. Ao encontrar com Acabe, ele tem aquela passagem do Monte Carmelo, onde ele reúne tudo e coloca sobre aquilo que ele vai pedir fogo, o maior inimigo, a umidade. Ele molha o holocausto, a lenha, para que não tivesse sombra nenhuma de dúvida de que uma combustão natural, como provavelmente aconteceu na sarça que Moisés observou inicialmente, mas depois viu-se o mover de Deus porque ela não se consumia. Agora, aquele homem está retornando para encontrar com Acabe no Carmelo, pedindo para cair fogo. O fogo cai, consome tudo. Mas sabe o que mais me intriga? É que tinha um moço caminhando com Elias. Elias tinha um aluno, e não era Eliseu. O nome desse aluno não aparece na Bíblia. Mas é esse moço que Elias diz, enquanto orava para a chuva chegar: vá até, e olhe para a banda do mar e veja se aparece alguma coisa. E o menino olha e não tem nada, o menino olha e não tem nada, o rapazinho olha e não tem nada, e quando o rapazinho olha, ele vê uma pequena nuvem do tamanho da mão de um. Então ele volta trazendo uma visão que não é, ou melhor, ele volta trazendo uma informação trazida pela vista e pela visão do menino. E a visão do menino diz: o que eu vi é uma pequena nuvem insignificante. O problema é que o menino só conseguiu alcançar por vista, Elias conseguiu obter uma visão. Então desce e avisa Acabe para ele ir embora para casa, porque senão a chuva vai pegar ele no caminho, porque a nuvem é pequena, mas o que vem depois dela é extraordinário, porque Deus disse que ia fazer. A visão, certo? Ela tem que sobrepor a vista.
Nós temos que continuar enxergando e acreditando no sobrenatural, no incrível. Não interessa que parece que não vai dar muita coisa, fica tranquilo, porque aquele que prometeu não é filho do homem para que minta, não é homem, né? Ou não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Ele falou, ele vai, e choveu. Sim ou não? Choveu. O texto não fala nada desse menino antes, é verdade, mas agora me intriga muito o que vai acontecer. Porque mesmo que ele não estivesse em Querite, porque o texto não diz que ele estava, e eu não posso dizer, mesmo que ele não estivesse em Serepta, para ver o aumento ou a multiplicação da farinha e do azeite, ele estava no Carmelo, onde o camarada primeiro, ele viu 3 anos e 6 meses sem chover. Uma chuva que começa de algo aparentemente insignificante, mas Elias consegue ter visão em meio a coisas pequenas. Tá certo? Agora ele vê Elias, ou ajudado pelos profetas, mas ele assassina, ele mata 450 profetas de Baal, se é que não matou também os de Azera. E o garoto está vendo, porque foi o menino que foi dar notícia. Quando o Acabe chega em casa, diz a Jezabel o que Elias fez, matando os profetas, e ela diz para ele: amanhã que me aconteça outro tanto, ou seja, que eu esteja morta, se eu não mandar matar você. Elias foge, vai para Berseba, e quando ele chega em Berseba, ele deixa o moço. E aí eu confesso que eu fiquei, como assim? Elias diz para o moço: fica em Berseba, que eu vou embora. E o cara fica. Como assim? Como é que esse camarada que tem a oportunidade de viver o incrível, o extraordinário, o sensacional, sabe o que Eliseu vai viver lá na frente? Eliseu vive lá na frente a oportunidade que esse cara deixou aqui atrás. Eu fico me perguntando, o camarada que deveria ter atravessado o Jordão, visto Elias subir numa carruagem, ter recebido o manto, era esse menino que parou no meio do caminho porque não conseguiu capturar a visão. Isso me mostra que gente que começa comigo uma caminhada não chega ao final, porque tem gente que não vai capturar a visão. Muitas pessoas vão passar pelo seu caminho, mas não vão ir com você o caminho inteiro, porque não consegue pegar a visão, tem problemas. Este garoto fica para trás. Ficou porque Elias mandou? Provavelmente sim. Porque ele mandou Eliseu 4 vezes ficar: Gilgal, Betel, Jericó e Jordão. E todas as vezes que Elias disse para Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou, Eliseu disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não vou te deixar, eu vou junto contigo. O que esse cara fez? Capturou a visão. O que Eliseu conseguiu, gente, e é esse o propósito, nós não podemos andar por vista. Porque se nós andarmos por vista, é só uma questão de tempo até a esquerda voltar para o poder. Se nós andarmos por vista, é só nós vamos ver o que é que vai se tornar a ideologia de gênero, é só uma questão de tempo. Mas nós não andamos por vista, nós andamos por visão, nós andamos por fé, e sabemos que Deus está onde sempre esteve, no controle de tudo. Então, em nome de Jesus, a Bíblia diz: 1000 cairão ao meu e 10.000 à minha, mas eu, a minha casa, a minha família, o meu ministério, os meus negócios, eu não vou ser atingido, porque Deus é o meu refúgio, a minha fortaleza, a vara e o cajado do Senhor é o que nos sustenta e nos mantém de pé. Temos que ampliar a visão. Pastor, por que você está falando isso? Porque 2020 ainda não termina, e nós temos aí 30 e poucos dias para ainda viver o extraordinário de Deus. Mas Eliseu é diferente.
Eliseu não fica. E Eliseu também tem um garoto, a princípio Geazi, ou Geazi, que vai trabalhar com Eliseu. Ele vê Eliseu, e Eliseu é um cara que eu vou te falar, um homem persistente, é verdade, trabalhador, comprometido, invocado. Ele era meio baixinho, calvo, meio gordinho, é a estrutura que a Bíblia indica que ele tinha. Mas Eliseu tem algumas coisas que me chamam muito a atenção. Segundo o livro dos Reis, capítulo 6, verso 17. O que o garoto não conseguiu aprender com Elias, Eliseu aprendeu. E o que Eliseu aprendeu com Elias, está tentando passar para Geazi. Algumas pessoas aprendem e vão para a próxima fase, outras não. Grande parte dessas pessoas decidem por si mesmo, que se eu quiser comprometer sempre um instrutor, vou ter problema, porque duas pessoas treinadas diretamente por Deus acabaram se atrapalhando. Se não quiser colocar três, Adão, Eva e Judas. Quem foi que treinou os dois no paraíso? O próprio Deus. Tomaram decisões erradas, porque as decisões são nossas. Como nós estamos falando nesse mês, é uma parceria. Primeira vitória de Josué, um milagre. Segunda vitória de Josué, uma parceria. Eu derrubo os muros, você entra com soldados e mata. Terceira vitória de Josué, Deus disse para ele: a vitória agora é a sua obediência, porque sem mim vocês não vencem nada. A garantia da vitória de vocês sou eu. Quando nós olhamos agora, nós olhamos a casa de Eliseu cercada, e o garoto que está sendo treinado se perde no caminho, é verdade, mas me parece que há um conserto mais à frente, pois quando aquela mulher chega para pedir ajuda do rei, é o garoto que está batendo um papo com o rei. E se ele não tivesse curado da lepra, ele não teria condições de estar ali, teria sido banido para uma cidade de refúgio. É o que tudo indica. Mas quando nós olhamos agora, segundo Reis, capítulo 6, verso 17. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Preste atenção. Os sírios cercaram a casa do profeta e ela está cercada. O menino trabalha com o profeta e quando ele abre, ele vê o problema. Qual é o problema? O exército da Síria, armado até os dentes para prender Eliseu. O menino olha e quando ele vê, sua vista captura o perigo neutraliza sua mente e ele não consegue enxergar mais nada. É Agar deixando o filho para morrer no deserto, e o anjo disse para ela: Agar, querido, calma, olha um poço pertinho de você. O texto não diz que Deus fez aparecer o poço, o texto diz que o poço já estava ali, e Agar não conseguia ver, porque o medo que a situação estava lhe causando. Isso é uma grande verdade, Jorge, para todos nós. Por muitas vezes estamos em situações onde o medo neutraliza a nossa fé, aguça a nossa vista. Nós ficamos tão aguçados com a vista que percebemos os detalhes, os perigos, os exames, as circunstâncias, os valores, os problemas, os sentimentos, que a visão vai embora. Não, é anulada. É esse ambiente que o menino está. E ele está na porta olhando para tudo isso. Quando Eliseu olha, e o que Eliseu está vendo? A mesma coisa que o garoto está vendo. O exército que está para o menino é o mesmo que está para o homem de Deus. É lógico que há uma diferença. Eu estou falando de um menino. Há muitos anos atrás, ouvindo uma mensagem do pastor Silmar, ele deu um exemplo que eu achei extraordinário. Ele estava fazendo uma obra na igreja e o pessoal estava fazendo uma correntinha para mudar uma pilha de tijolo de lugar.
E o pessoal pegava aqui, 3 tijolos, passava por de cá, o daqui para ali, e ia embora. Até que alguém gritou: acabou! Acabou, mas vinha um na linha. E ele, descuidado, achou que acabou. O cara fez assim, bateu o tijolo nele e rasgou. E aí ele teve que levar ponto. E foi para o hospital para levar ponto, estavam dando ponto nele. E ele começou a falar de Jesus, para o cara que estava dando ponto, pregando para o cara enquanto o cara estava dando ponto. Um tempo passou, o filho dele cortou o pé. E ele foi levar o filho para levar ponto. Enquanto o filho estava levando ponto, o filho estava gritando, chorando, reclamando. E ele disse: qual era a diferença? É que eu era um homem e meu filho, um menino. Quando os problemas chegam, como você se comporta diante dele? Como uma menina ou como uma mulher de Deus? Como um homem de Deus ou como um menino? Às vezes nós estamos replicando isso. O menino está olhando, Eliseu chegou e ele tem a vista diz que tem um exército dos inimigos, mas ele tem a visão mostra que existe um exército de aliados. Pastor, mas eu nunca vi isso. Não precisa. O Senhor dará ordem aos seus anjos. Os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Se Deus falou, tem. Lá na sua casa. Pastor, não acredito nisso. Então vai para macumbaria. Vai para feitiçaria. Se você não acredita em Deus, você está no lugar errado. Ou você muda essa visão, ou você vai para outro canto. Acredito que você vai nascer de novo num corpo de um príncipe, que você já foi. Pelo amor de Deus. Ele falou, ele vai fazer. Em nome de Jesus. Nós estamos lidando tanto com gente que não tem palavra, que estamos achando que Deus não tem palavra também. Mas olha o que é legal desse camarada, desse garotinho. Quando Eliseu vê, Eliseu está vendo. O menino está vendo, sim ou não? Sim ou não? O menino está vendo o exército de Deus? O menino só vê o exército da Síria, não é? Olha o que o texto diz. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abra os olhos para aqui. E o Senhor abriu os olhos do... Deixa eu falar uma coisa para você, eu tenho falado isso aqui direto. Ande com gente que vai abrir seus olhos, que vai te mostrar, que vai te ensinar o que você não sabe. Pare de andar com cabeça de bague, com Zé Ruela, com Zé Rosquinha, com gente que fica te mostrando fotinha, palhaçadinha. Não vai te levar para lugar. Pastor, porque eu estou nessa vida? Porque você está lá que gosta. Ande com quem vai te levar para ter uma nova visão. Sim ou não? Mas preste atenção no que Eliseu faz agora. No verso seguinte, eu termino aqui. Deixa eu pegar aqui, para me ler. Isso, verso 18. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, preste atenção, ele acabou de orar para Deus abrir os olhos do menino, e agora vai orar para Deus fechar os olhos dos inimigos. Fere, peço-te, essa gente de cegueira. E feriu-a de cegueira. Mas presta atenção, que tipo de cegueira o exército da Síria foi vencido, ou recebeu. Verso 19. Então Eliseu lhe disse: não é este o caminho, e nem esta a cidade. Segui-me, e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Preste atenção. Eles não ficaram cegos. Eles perderam o entendimento. Quando eles viram Eliseu, eles não reconheceram Eliseu. Eles não reconheceram Dotã, que era a casa onde Eliseu morava. Eles continuam enxergando, mas eles não conseguem ver novamente um comprometimento. O que estamos vendo aqui é o que acontece com muitos de nós, no que diz respeito à política, à religião, à vida conjugal. Me parece que a grande batalha que Jesus lutou, abrir os olhos do cego, luz, a palavra
lâmpada, eu sou a luz do mundo. O propósito ainda continua o mesmo: esclarecer, ampliar nossa visão e não nossa vista, porque nós estamos enxergando bem, é verdade tudo que estamos vendo. O que nós precisamos entender é que a visão vai fazer com que eu descubra que o meu Deus é superior a tudo isso. Então, o ano não terminou ainda não. O que você está precisando? De viver o incrível? Você está precisando de um milagre? Talvez o maior milagre que você precisa não é resolver o seu problema atual, é melhorar a sua visão. Porque se você muda a sua visão, você consegue resolver o seu problema da atualidade e os vindouros, os que virão depois. Saia daqui para viver isso, sabe? Nós temos que entender que a nossa visão precisa mudar. É isso. O próximo ano vem aí, querido. E a mudança de ano não muda nada. O que muda são as nossas atitudes e decisões. Saia daqui para viver o melhor. Fique de pé nesse momento. Quando terminar, saia pela porta de trás, ok? O grupo lá de trás sai primeiro e 1 minuto depois você se levanta para sair. Mas deixa eu fazer uma perguntinha simples aqui, até porque eu já estou passando ali do horário. Deixa eu fazer uma pergunta para você aqui. Tem alguém aqui hoje que quer se reconciliar com Jesus, ou quer receber Jesus pela primeira vez? Tem alguém aqui hoje que já está caminhando conosco, observando nossa postura, nosso posicionamento, nossos valores, e que hoje você decidiu, ou já decidiu em outros dias, mas hoje você quer consolidar isso e dizer: a partir de hoje eu quero caminhar com vocês aqui? Se tem alguém assim, só se tiver, eu queria que você levantasse a mão e eu quero orar por você. Tem alguém? Hoje você quer voltar para Jesus, recebê-lo, ampliar sua visão, levar sua vida para uma nova fase. Todos os obstáculos são jogados por terra. Você é livre para tomar essa decisão, mas ela é sua. Eu não quero te constranger. Você não é um prêmio para um pregador, não. Quem te trouxe aqui é Deus, e a oportunidade é sua. Tem alguém que deseja fazer isso? Se tiver, levante sua mão agora, senão eu vou orar e nós vamos para a nossa casa. Amém? Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, que possamos, mais do que vista, que possamos ter visão, que possamos entender, ó Deus, a importância da fé na vida daquele que anda com o Senhor. Não há um modelo, ó Pai, não é, ó Deus, um protocolo, simplesmente. É aquilo que se renova, que cresce, de fé em fé, de glória em glória. Nos abençoa, Pai, ou continua nos abençoando, pois já somos abençoados. Que possamos sair daqui refletindo, ó Deus, e fazendo com que a visão cresça e a vista a diminua. Que esse restante de 2020 traga, ó Deus, e que possamos conquistar, vencer e fazer em 30 dias o que não fizemos em 11 meses, porque o Senhor é conosco. Continue, Pai. Que essa semana seja uma semana de bênção, de boas notícias, de bons negócios. Que possamos, ó Deus, prosperar. Leva-nos aos nossos lares, guardados por Tuas boas mãos poderosas. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Santo Espírito de Deus seja para com todo o povo do Senhor, e todos digam: que Deus te abençoe. Sente você aqui. Isso. Só um minutinho até o pessoal sair. Olho para o